queria muito que o meu primeiro longa fosse um filme que eu acredite, que eu tenha, sabe, que me emocione, né? E que emocione o público. Então eu comecei a escrever sobre essa fase da vida dela que era a que mais me tocava, que era ela nessa casa. Oi, gente, aqui é Jana Nascimento Nagassi, do seu Jana On Camera. E hoje eu tenho o prazer de estar conversando com o diretor brasileiro Pedro Freire, do longa Malu. Tudo bem, Pedro? Tudo bom? E aí, Jana? Tudo bom? Prazer, muito obrigado pelo seu tempo. Eu que agradeço. O filme é muito bom, são, assim, três gerações de mulheres totalmente diferentes, histórias diferentes, né? É a mesma família, mas tem histórias diferentes porque vivem de uma maneira diferente. Então, assim, vamos lá do início, né? Qual foi, antes, né? Te Hum. parabenizar, porque esse é seu primeiro longa-metragem. Parabéns Uhum. por essa direção, essa estreia na direção. E qual foi a inspiração para o roteiro? Então, esse filme é baseado na história da minha mãe, Malu Rocha, que era uma atriz paulista, né, que já faleceu, e ela teve uma história de vida muito complexa, assim, cheia de altos e baixos, né? Ela viveu nos anos 70 uma vida artística muito intensa, ela trabalhou com Plínio Marcos, era atriz de teatro político, lutou contra a ditadura, fez teatro político, né, contra a ditadura, foi presa. Trabalhou com Zé Celso no Teatro Oficina, fez Hair, né, que foi uma peça muito emblemática. Enfim, ela trabalhou com muita gente bacana e teve uma vida muito efervescente nos anos 70, né? Mas nos anos 90, 2000, ela já com 50, 60 anos, ela teve uma decaída, assim, ela foi morar no Rio de Janeiro, né? A ditadura militar brasileira acabou um pouco com a cultura, com o teatro, foi tudo muito dilapidado, né? E ela foi morar no Rio para tentar a sorte na televisão, para poder pagar as contas, sustentar os filhos, eu e minha irmã Isadora, né? E aí não conseguiu, entrou na televisão, mas sofreu machismo, sofreu assédio, aí tinha uma postura muito forte contra o assédio, muito, né, combativa, né? Então acabou sendo um pouco cancelada na televisão por conta disso. E aí ficou muito desempregada, muito, né, pobre, morando numa comunidade no Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro, na Zona Oeste. E numa casa semi-construída, ela não conseguiu terminar de construir a casa, né? Eu morei nessa casa com ela, eu lembro bem assim da sensação de morar numa casa que ainda estava no cimento, não tinha telhado, tinha goteira. Era muito complicado, sabe? Mas depois eu fui morar sozinho e ela ficou lá, morando com a mãe, né, minha avó, que era uma senhorinha muito conservadora, né? E muito difícil, assim, assim, uma pessoa muito fofa aparentemente, mas muito difícil. E quando eu voltei de viagem, que eu fui estudar, primeiro fui estudar teatro e cinema em Madrid, depois fui me formar em cinema em Cuba, né? E quando eu voltei para o Brasil, eu ia visitar ela e tinha aquela sensação muito angustiada de uma pessoa muito estagnada, num momento da vida muito difícil, né? Então, em algum momento, depois que ela morreu, eu pensei se eu queria muito fazer um filme sobre ela. E eu pensei se eu deveria fazer um filme sobre a juventude dela, né, nos anos 70, lutando contra a ditadura, descobrindo o amor, sabe? O Uma coisa assim, glamour. bem glamour. Mas aí eu percebi que a visão que eu tinha dessa mulher nessa época era uma visão muito idílica, muito idealizada, sabe? Eu senti um pouco como se a minha mãe nessa época fosse uma super-heroína, sabe? Tipo filme de super-herói, lutando contra a ditadura, usando suas técnicas de atriz para fugir da polícia, porque tem aquela história no filme, né, que ela conta que ela conseguiu convencer o policial que ela era apenas uma burguesinha que queria fazer teatro, não sabia que eles eram comunistas, É. chorando, usando Stanislavski para chorar, né? E aí o cara liberou ela, ela correu atrás de ajuda para libertar o Prêmio Marcos. Então, essas histórias me davam uma sensação de que minha mãe era uma super-heroína perfeita, sem nenhum defeito. E eu pensei, cara, não é honesto isso, entendeu? Eu quero contar uma história da minha mãe que me toque, que toque o público por ser honesta, sabe? Por ser uma coisa que eu conheça, sabe? Eu queria muito que o meu primeiro longa fosse um filme que eu acredite, que eu tenha, sabe, que me emocione, né? E que emocione o público. Então eu comecei a escrever sobre essa fase da vida dela que era a que mais me tocava, que era ela nessa casa. E aí foi tudo mais fácil, assim, porque tudo foi se desenvolvendo naturalmente. É, tudo muito fluido. É, você comentou, né, que ela sempre
lutando contra essa discriminação, o machismo, tudo. Hoje em dia ela ia ser a heroína, porque a gente está nessa luta contra o machismo, contra várias coisas. Ela ia ter muito mais espaço para falar as ideias dela e lutar contra isso do Com que certeza. naquela época antigamente. Como foi para você assim? Quanto tempo faz que a sua mãe faleceu? Ela faleceu há 11 anos, 11, 2013. 2013. Mas como foi para você, né? Escrever e revisitar todos esses momentos que você teve com ela? Olha, foi muito emocional, Jana, porque eu tive que isso, né? Revisitar todas as memórias, tanto as memórias boas, os momentos em que ela era brilhante, inteligente, me contaminava de arte, de intelectualidade, me dava livros. Então, era uma mulher muito, assim, intensa no seu lado bom, só que ela era muito intensa também no seu lado ruim, né? Que eram os traumas que vinham antigamente que faziam ela se tornar muito agressiva, muito pesada, sabe? E às vezes traumatizava a gente mesmo, tanto eu quanto a minha irmã, a atriz Isadora Ferriti, a gente sofreu muitos traumas de uma mãe muito instável emocionalmente, né? Isso tá muito no filme também, né? Então, as partes boas eu sentia muita saudade, aí eu chorava. As partes ruins mexiam com os meus traumas, aí eu chorava. Então, eu chorei muito escrevendo esse filme. Eu trabalhava num café aqui em Botafogo, e as pessoas de vez em quando ficavam me olhando assim, caramba, será que tá tudo bem com esse cara? Será que morreu alguém na família dele? E não era, era só uma cena nova que eu tava escrevendo e que tava me emocionando muito, né? Depois eu voltei a chorar muito filmando o filme, principalmente as cenas mais fortes, de briga e tal, eu me emocionei muito. Voltei a chorar de vez em quando editando o filme, que também é um processo emocional. Eu só parei de chorar quando eu fiz a correção de cor, que a correção de cor pode ser uma coisa bem técnica e chata. Aí eu me Exatamente. distanciei do filme, finalmente. Mas ainda me emociono de vez em quando eu vou apresentar um filme nos festivais, ainda me dá um frisson, assim, de estar mostrando para as pessoas a história dela, sabe? É muito bonito isso para mim também, sabe? Mas tem uma coisa que eu acho só importante para terminar, assim, de te responder, que é que em algum momento, lá no início, em 2017, quando eu comecei a escrever o filme, né, eu me toquei de uma coisa, Jana, que eu poderia fazer desse filme um filme de autoanálise, de autocura, um filme Sim. para mim, para eu me curar. Mas eu não me interessava por isso, entendeu? Eu achei que eu tinha que fazer um filme para o público, entendeu? Eu tinha que fazer um filme para apresentar a Malu para as pessoas da melhor forma possível e não para ser uma coisa sei lá, autofágica, né? Uma coisa mais egoísta, né? Então, teve um momento que me deu um clique, que eu entendi isso, e eu comecei a separar o joio do trigo. O que que era o joio e o que que era o trigo? Era as cenas ou as situações, as memórias que me interessava levar para minha analista, e as cenas, as situações que me interessava mostrar para as pessoas. Então, para quem eu mostro isso aqui, né? Fui separando. E aí foi ficando só o que era um filme e não, entendeu? Um processo de análise. Eu levei muita coisa para minha analista nesses anos. Mas eu realmente acho que a minha intenção era fazer um filme para o público. E aí é claro que acabou sendo também um processo de autocura e autoanálise, mas isso se tornou consequência e não objetivo, entendeu? Isso que eu acho que foi muito legal. Eu acho que o filme está chegando muito nas pessoas, as pessoas têm tido respostas muito emocionais, saem chorando e tal. Eu acho que o grande trunfo que eu tive assim na escrita desse roteiro para pensar esse filme foi isso, foi conseguir entender que era pro público e não para mim. Isso foi essencial. Que bom, que bom. Não, e é isso que eu ia até comentar mesmo, e você até comentou que não deixou de ser uma cura para você também. E eu acho que as personagens, assim, tem bastante coisa, assim, que eu me identifiquei com a sua mãe, com relação, porque minha mãe também era uma pessoa explosiva, minha mãe também já faleceu, e ela era uma pessoa, assim, como a sua mãe, meio explosiva ao mesmo tempo, sabe? Respeitava as pessoas, mas também tinha aquela aquela ânsia, assim, uma coisa muito muito interessante, assim. Fiquei emocionada também, Sim. assistindo, então bem legal. E para encontrar a atriz para fazer a sua mãe, o que que a Ah, Yara de Moraes Novaes, não que Moraes, Novaes tinha, Guerra de Novais. o que que você achou, por que que ela foi a pessoa perfeita para interpretar a Malu? Olha, foi muito mais inesperado do que você imagina, porque eu escrevi esse roteiro pensando em outra atriz, na verdade, pensando numa atriz que eu passei 5 anos escrevendo para ela o roteiro e tal. E aí, quando chegou perto da filmagem, ela ficou doente. De repente, cara, não vai poder fazer o filme. Caraca, e agora? Depois de 5 anos pensando nela, mais de 5 anos, né? E aí eu tive que procurar outra pessoa. Foi muito difícil, porque eu também eu lembro de ter taquicardia. Eu tive literalmente taquicardia. Quando eu soube, eu estava viajando, eu soube que ela não ia poder fazer o filme, isso foi confirmado. Eu comecei a ter um ataque de pânico, assim, porque, cara, ela foi minha protagonista, enfim.
E aí, só que aí eu comecei a pensar em outras pessoas, e aí como aquela coisa, né? A primeira coisa que você faz é pensar em gente famosa, né? Porque, é bom pro filme ser famoso, mas as pessoas famosas que eu ia pensando, ninguém era muito do teatro, era todo mundo mais da televisão, e a Malu era uma atriz de teatro, eu gosto de trabalhar com gente de teatro, porque eu acho que gosta mais de processo, eu gosto muito de ensaiar bastante, e eu queria muito que fosse uma atriz de teatro. E aí eu lembrei da Yara, que é uma atriz que eu trabalhei rapidamente numa novela, né? Um Lugar ao Sol, uma novela das 21 horas que eu dirigi. Eu fui um dos diretores e eu adorei trabalhar com ela. E eu sabia que ela era uma puta atriz de teatro maravilhosa, já tinha visto o trabalho dela, achava ela incrível. Eu falei, aí eu mostrei pra minha companheira, Maria. Mostrei só uma foto dela, ela falou: Cara, a cara dessa mulher é incrível, não sei o que, ela é a cara da sua mãe, não tem que ser ela. Eu falei, você nem viu o trabalho dela? Não, você não tá entendendo, eu tô tendo aqui um instinto. Eu falei, tá bom, vou respeitar o instinto da minha mulher. E aí fui conhecer a Yara melhor. Eu tinha dirigido ela numa novela, como eu disse, mas foi muito rápido. Então eu não conhecia ela em profundidade, conhecia ela só naquela loucura de novela que é rápido, rápido, foi, acabou a cena, obrigado, tchau. E aí eu me convidei para ir na casa dela. Eu mandei para ela o roteiro, ela leu, ela gostou muito, queria fazer e tinha as datas livres para fazer. Então, assim, tudo deu certo. E eu falei, só que eu preciso conhecer você melhor antes de filmar com você. E eu me convidei para ir na casa dela, fui para São Paulo, passei um dia inteiro com ela, fiquei na casa dela com ela. Conheci os filhos, conheci o marido, tomei café da manhã, almocei com ela. A gente passou a tarde inteira lendo o roteiro. A gente leu o roteiro inteiro, eu achei incrível a leitura dela. De noite a gente foi ao teatro, né, juntos, e aí ainda jantou juntos num restaurante que a Malu Rocha sempre ia. E assim, ali eu me apaixonei por ela. Falei, cara, essa mulher é perfeita para fazer a Malu, não tem outra, assim, muito melhor do que as opções que eu tinha antes, entendeu? E aí foi o que aconteceu, o que você viu na tela, assim, eu acho bombástica a atuação dela, acho que é merecidíssimo o prêmio de melhor atriz no Festival do Rio. Estou muito feliz com a atuação dela, não poderia estar mais feliz. Não, com certeza. Ela, assim, perfeita, perfeita. Juliana também, Carol Duarte, show de bola. Já conhecia os trabalhos dela anteriores. É assim, atrizes fortíssimas e as atuações, assim, excelentes, muito fortes, muito profundas e assim, muito legal. Muito legal mesmo, muito bom mesmo. Parabéns. Teve essa, exatamente por isso que foi bem premiado, né? E no Festival do Rio, agora teve também, vocês também estiveram na mostra, né? De São Paulo? Sim, Mostra de São Paulo, que termina amanhã. Estamos Termina- muito felizes também. Que legal, que A legal. projeção em São Paulo foi muito emocional. Tinha amigos da Malu lá, sabe, que conviveram com ela, trabalharam com ela em São Paulo. E a resposta do público tem sido muito emocional. Eu já falei isso, né? Mas é porque realmente foi. Eu acho assim, foi muito legal ter ganhado os 4 prêmios que a gente ganhou no Festival do Rio. A gente ganhou o melhor filme, o melhor roteiro para mim, né? Eu fiquei muito feliz de ganhar o melhor roteiro, porque foi um roteiro que eu me dediquei muito, sabe? Dei o sangue e o suor, né? Agora, para mim, sem demagogia, para mim o melhor prêmio que a gente podia ter ganhado no Festival do Rio e na Mostra de São Paulo, a gente ganhou nas projeções, porque as respostas do público foram tão fortes. As pessoas aplaudiam de pé, gritavam, uhul, bravo! Eu fiquei assim, caramba, era só um filminho sobre minha mãe, eu não esperava, assim, que as pessoas viessem chorando, falar comigo, me abraçar, me agradecer pelo filme. Foi muito forte. Eu fiquei até bem mexido mesmo, sabe? Eu lembro que depois da projeção do Odeon no Festival do Rio, eu falei pra minha mulher, cara, acho que eu nunca vivi nada assim. Uma quantidade de energia positiva, de gente me dando parabéns e me beijando, e o caramba, uau, sabe? Foi muito forte. Isso foi o maior prêmio, na verdade. Agora, claro que ganhar esses prêmios todos foi maravilhoso. Ah, com certeza. E é filminho, não, é um filmaço que vai estar estreando aqui, né, no Hollywood Brazilian Film Festival. E, Sim. Dia cara, primeiro agora, depois de amanhã não, depois de amanhã é dia 31, daqui a 3 dias, dia sexta-feira, 1º isso, na de novembro, sexta-feira, primeiro. sexta-feira, às 10 horas da noite, no Los Felices? Feliz. Los Feliz Los é Felices. Los do Felices. América, é um dos cinemas da América Cinemateca daqui, né? American Cinematheque, aqui dos Estados Unidos. E assim, qual a expectativa de estar encontrando, porque você vai estar encontrando não só o público brasileiro aqui, né? Da galera brasileira que mora aqui, mas também o público americano. Como você está se sentindo? Olha, eu tô muito feliz. Eu nunca conheci Los Angeles, então para começar eu vou conhecer Los Angeles, é muito legal. E ainda por cima, a terra do cinema, né, no mundo inteiro, Hollywood, né, enfim, com um filme, né, diferente de ir a passeio, né, conhecer Los Angeles levando o meu filme para Los Angeles é muito especial.
Agora, ao mesmo tempo, eu já tive a experiência duas vezes de apresentar esse filme nos Estados Unidos, tanto em Sundance, onde ele estreou em janeiro, quanto em Nova York, no New Directors New Films, que é um festival muito bacana, que passou o filme no MoMA e no Lincoln Center, né? E foi muito especial, assim, mostrar o filme para os americanos, porque eu senti essa mesma acolhida, talvez não tão efusiva, talvez não tão emocional quanto no Brasil, que o brasileiro é mais efusivo e o filme fala muito do Brasil, mas, cara, foi muito forte mostrar, assim, no MoMA, só para dar um exemplo, no MoMA, quem apresentou o filme, assim, me apresentou e apresentou o filme foi o Rajendra Roy, que é o curador de cinema do MoMA. Um homem elegantérrimo, inteligentíssimo. Fez um Q&A comigo que eu fiquei assim, nossa, que honra, sabe? Fiquei assim até meio, assim, me sentindo, sabe, perto de alguém muito grande, curador de cinema do MoMA. Quando terminou o Q&A, ele se aproximou de mim e falou assim, você sabe que seu filme me fez pensar muito no meu pai? Porque o meu pai era um ótimo marido, mas um péssimo pai. E aí começou a contar a história do pai dele. E era exatamente o que tinha acontecido comigo em Sundance, o que depois aconteceu comigo na África do Sul, o que aconteceu comigo em vários lugares. As pessoas ficam mexidas com o filme e vêm me contar da história delas com as mães, com as avós, com os pais. É um filme que realmente mexe com essa coisa familiar com as pessoas, sabe? Então eu já vou com a segurança de que o filme vai tocar as pessoas. Isso é muito legal, sabe? Agora quero ver, quem sabe, Los Angeles, né? Uma cidade nova. Tô curioso para ver o que vai acontecer. Não, com certeza vai tocar, sim. E a história, como aquilo que assim, é uma história muito universal, mesmo que aconteceu no Brasil, é sua família específica, é sua mãe que era atriz, tudo, mas essas relações, né, complicadas, principalmente de diferenças de gerações, acontecem em qualquer família, Sim. entendeu? Mesmo relação de pai, mãe, filho, filha, ou, né? Eu acho que é Uhum. muito interessante. Agora eu quero te perguntar os desafios. Qual foi seu maior desafio? A maior Cara, acho que o maior dificuldade desafio ou A tudo? maior dificuldade foi lidar com a emoção mesmo, sabe, Jana? Porque é isso, eu chorava muito, no meio da filmagem eu começava a chorar, tinha que, calma, você está fazendo um filme, você precisa se concentrar, você precisa ser um diretor, as pessoas têm que poder, sabe, ouvir você, respeitar o que você está falando, então se acalma, se trata aí para poder fazer esse filme, sabe? Acho que o mais difícil para mim foi isso, porque a parte, assim, toda eu tive uma produtora que é a Tatiana Leite, junto com a TV Zero, que foi muito legal também, mas a Tatiana Leite foi, assim, uma grande parceira. Eu nunca fui tão feliz com uma produtora na minha vida, sabe? Ela foi uma parceiraça, leu todas as 10 versões do roteiro, me deu vários, assim, me ajudou muito. Eu tive grandes amigos que me ajudaram a pensar esse roteiro, a ver os cortes depois. Foi difícil conseguir a grana mesmo, dinheiro sempre é uma questão no cinema, mas uma vez que a gente conseguiu, a gente foi e filmou muito rápido porque tinha pouco dinheiro, mas eu tô acostumado a filmar rápido, porque eu fiz muita televisão, então também acho que isso me ajudou a ter uma esperteza de, sabe, fazer logo e fazer direito. E a gente teve uma coisa que fez muita diferença, que a produção entendeu a necessidade da gente ter ensaio. Que é uma coisa que às vezes pode ser um pouco cara e que muitos produtores podem querer tirar do orçamento. Mas eu expliquei, eles entenderam e me deram 3 semanas de ensaio. E as atrizes também foram muito generosas e toparam fazer um ensaio por um valor menor do que a filmagem e tal. E a gente fez 3 semanas de ensaio. Isso ajudou muito, sabe? Porque aí quando a gente ia pro set, as atrizes estavam super prontas, sabe? Super, assim, ensaiadas mesmo, estavam super preparadas. E foi muito legal. Esse processo de ensaio foi muito legal. E eu me senti muito preparado. Assim, eu demorei para fazer meu primeiro longa, né? Eu dirigi muita televisão, dirigi 8 curtas, dirigi teatro, até chegar a fazer o meu primeiro longa. Então, assim. Eu não quero dar a entender que é fácil fazer um longa, de maneira alguma, não é mesmo. Mas eu sinto que eu, certamente, se tivesse feito esse filme 10 anos atrás, ele não teria ficado tão bom e eu não teria tão feliz e não teria sido tão fácil pra mim. Mas acho que teve um lado que eu me senti muito seguro, sabe? Eu sabia o que eu estava querendo dizer, eu sabia como eu estava querendo dizer e eu sabia como fazer pra dizer daquele jeito. Eu tô muito satisfeito, eu tô muito É, feliz. que bom. Não, isso é muito importante, principalmente dar segurança para a equipe, para os Hum, atores. Eu acho de você ter essa segurança, porque eu acho que vai muito também do projeto, do resultado do filme, a segurança do diretor, né? De saber exatamente o que sim, você queria. E, com claro, certeza. e é uma colaboração com as outras, com a equipe, principalmente com os atores. E já está pensando no seu próximo longa? Já tenho dois A gente projetos. vai rir mais? Ou você vai chorar? Olha, eu tenho agora um projeto que é o meu projeto pessoal para o próximo ano desenvolver, que é uma história de amor, uma história romântica entre duas mulheres de 80 anos.
Então é uma história de amor romântica inusitada, né? Porque elas têm 80 anos, você não costuma ver história de amor nessa idade. E ela tem também um traço de realismo fantástico, que vão acontecendo coisas que eu não vou dar spoiler, mas que você fala, cara, isso nunca poderia acontecer, o que tá acontecendo? Então, um filme que parece realista, né? Vai ser atuado e filmado como um filme realista, mas de repente você vai começando a dizer, peraí, isso é estranho. E eu gosto muito disso, de brincar com uma coisa que foge um pouco do realismo, sabe? Que me interessa. E tem um outro projeto com um produtor muito bacana que está me convidando, e aí é um projeto mais convidado mesmo, que eu vou ajudar a desenvolver o roteiro, e isso deve sair mais rápido. Então já estou com dois filmes na agulha. Esse mais pessoal é com a Tatiana Leite de novo, que é minha produtora do coração, que eu não quero largar ela nunca mais. E estou muito feliz com esses dois projetos. Já ano que vem, entre esses dois projetos que eu tenho que desenvolver o roteiro e o meu mestrado, que eu estou fazendo mestrado em artes cênicas, eu já estou com o ano que vem fechado. Não tem espaço para mais nada. Mais nada, que delícia. Mas que bom, Pedro. É muito gratificante assim para mim você ter dado um tempinho para conversar comigo e também eu Imagina, fico prazer. muito feliz de ver assim o cinema brasileiro desenvolvendo novamente, Sim, crescendo novamente, tendo lindos projetos, né, que estão por sim. aí e não vejo a hora do pessoal aqui ver aqui em Los Angeles o seu filme. Então, queria agradecer muito Bom, pelo seu venham. tempo. Muito Imagina. obrigada. Então, dia 1º de novembro, às 10 da noite, no Los Feliz, lá na América Cinemateca. Depois eu vou colocar aqui o endereço, o link onde o pessoal pode comprar o ticket também. Obrigada, Maravilha. Pedro. Obrigado, Xana. Grande Até beijo. Tchau, mais. tchau. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, clicar no sininho, dar o like, em comentar e compartilhar esse vídeo. E a gente se vê no próximo.